Bem-vindos, bem-vindos. É possível aplicar reiki nas coisas? Interessante, né? Estranho, esquisito? Pouco. É possível, sim, é possível. Utilidade, forma, já vamos conversar sobre isso então. Existem duas formas da gente trabalhar essa questão. Porém, em ambas, uma coisa precisa ficar muito definida. Da mesma forma que a gente aplica reiki nas pessoas, nos animais, nas plantas, e a minha orientação, a recomendação, né, para que isso seja feito sem querer, sem desejar, sem querer curar, resolver, sanar, qualquer coisa que seja, seja, nós nos colocamos à disposição para o fluir do reiki, fazemos anotações mentais desse fluxo de energia e observamos resultados, certo? Nas coisas, a orientação é a mesma. Se você começar a aplicar reiki querendo proteção, querendo resolver, querendo acumular, querendo isso, querendo aquilo, não é reiki, com toda certeza. É o seu próprio ki, sua própria energia pessoal, o que não é ruim, mas é uma energia carregada com as nossas intenções, que nem sempre são o ideal, nem sempre é aquilo que a situação requer. A nossa mente, ela é parcial, ela enxerga a realidade de uma maneira muito limitada. Então é importante isso. Aplica-se reiki e observa seus resultados, sem querer, sem nada. Então, esse fluir de reiki para as coisas, ele é muito interessante, por quê? Porque as coisas, os objetos, né? Carro, casa, cadeira, caneta, relógio, joias, utensílios domésticos, cama, travesseiro, roupa, óculos, computadores, máquinas de escrever, rádios, televisores e assim por diante, toda essa gama de coisas e objetos, elas ficam impregnadas. Tem um vídeo sobre isso. Ficam impregnadas com energia de emoções, de pensamentos, de ideias, com vontades, com quereres, com desejos, com medos, com inseguranças. Toda essa variedade de energia que o ser humano tem, trabalha, utiliza no dia a dia, escoa da gente e se gruda nas coisas, impregna as coisas e os objetos. E essa energia, em boa parte dela, é uma energia densa, uma energia agressiva, uma energia desequilibrada, ao ficar grudada nesses objetos, causa problemas, os mais variados. Então, nós podemos recorrer a diversas formas de limpar isso e de equilibrar essas coisas, de purificar essas coisas. Diversas formas que não são reiki. E aí são dirigidas, cheias de vontade, coisa e tal. Legal. Mas quando a gente fala em reiki, nós temos duas maneiras, as duas sem intenção. Sem intenção, vamos reforçar isso aí. A primeira delas eu já falei num outro vídeo, que é o reiki automático. É aquele reiki que flui sem a gente perceber, sem a gente querer, sem a gente determinar, sem nada. Simplesmente você toca ou você se aproxima e o reiki flui. Esse reiki em geral é um reiki que vai buscar um equilíbrio das energias que estão ali presentes. Aquelas energias muito agitadas, aquelas coisas de emoção, aqueles pensamentos repetitivos que ficaram presos, o reikiano se aproxima, o reiki naturalmente flui com uma tendência de equilibrar esse tipo de coisa. Então isso é o mais comum. Por exemplo, você está no ambiente de trabalho, você se aproxima da mesa de um colega e você pega ali uma caneta dele, um grampeador e fica brincando com ela na mão, né, não se dá conta, coloca em cima da mesa e sai. Ali a meia hora, uma hora, o seu colega vai lá e pega aquele objeto, pega aquele grampeador. O reiki que se acumulou naquele grampeador passa para o seu colega. Isso é muito comum. Então, esse reiki automático flui constantemente. Você pega uma plantinha, flui reiki para ela. Você pega um medicamento que você vai tomar e flui reiki para ele automaticamente. Porque há uma variedade de energias, uma gama muito grande de energias
grudadas nesses objetos, nessas coisas. Isso é mais comum, é mais raro de se perceber, porque normalmente a gente está com outras coisas na cabeça e não temos essa percepção. É claro, no vídeo reiki automático, às vezes a gente sente, né, aquele calor, aquela intensidade, aquele fluxo, às vezes até pelo corpo todo, certo? Aí a gente se dá conta que tem reiki fluindo, não sabemos bem para quê, mas é um reiki que está buscando esse equilíbrio. E a outra forma é uma forma mais consciente de aplicação de reiki para ajudar em algum problema, para colaborar com alguma situação. De novo, cuidado de não querer. Então você pode aplicar reiki, por exemplo, no travesseiro do seu esposo, da sua esposa, do seu filho, da sua filha. A gente aplica reiki e observa o resultado. Vou insistir nisso até o final. Porque se você aplicar reiki no travesseiro, querendo uma boa noite de sono, querendo uma proteção espiritual, querendo uma clareza de pensamento, querendo, não é reiki. É a nossa própria energia sendo ativada e manipulada. Até pode ir um pouquinho de reiki no meio, mas é muito pouco frente a essa vontade tão intensa. Então, nós sabemos os resultados que podem advir da aplicação de reiki no travesseiro, por exemplo. Tranquilizar os pensamentos, equilibrar, uma boa noite de sono, clareza mental, uma catarsezinha básica, uma crise de cura de vir à tona coisas que a pessoa está aprendendo, né? Mas a gente deixa isso de lado e faz a aplicação e depois observa o resultado. Depois você pergunta para o seu filho, para sua esposa, como é que foi essa noite? Tudo tranquilo, passou bem? Né? Os problemas que estavam te incomodando, como é que estão? Então a gente observa os resultados. Você pode aplicar reiki numa camiseta, no carro, certo? Mas tudo isso aplicando reiki. E todas essas coisas se beneficiam. Todas essas coisas se beneficiam. E nos beneficiam. Porque essas energias que estão impregnadas nas coisas, elas acabam levando a problemas, acabam criando situações complicadas e complexas para a gente. Equipamentos eletrônicos como computadores, é muito comum acontecer isso. Eu tenho uma boa experiência antes de reiki e depois de reikiano ao lidar com equipamentos eletrônicos. Muitas vezes o conserto foi só tocar na máquina. Para os materialistas, para aquelas pessoas mais racionais, elas não entendem como que uma energia nossa, um nosso ki pessoal ou um reiki, pode consertar um equipamento. Mas essa energia que nós temos de emoção, de pensamentos intensos, ela é muito densa, ela se gruda nas coisas, impregna elas e causa problemas. A gente não tem ainda ideia dessa interface, né, dessa conexão entre essa energia sutil e o mundo material, mas isso ocorre com toda certeza. No nível 1 do reiki, o reiki atua no corpo físico, ele se densifica e atua no corpo energético, que é muito denso, embora a gente não consiga enxergar. Não tão denso quanto o físico, mas ainda assim denso. Então, aplica-se reiki em equipamento eletrônico. Aplica-se reiki. Tanto pode prevenir, quanto pode consertar, fazer funcionar, ou às vezes até estragar em definitivo. Que é interessante, que é um tipo de uma crise de cura. O equipamento ali estava numa situação tal que, se você continuasse usando, você ia fazer alguma coisa muito importante que daqui a pouco você vai perder. Você aplica reiki, a coisa estraga, e você tem que buscar uma solução. Às vezes a gente está protelando a busca de uma solução, quando a coisa estraga não tem jeito, né? A gente tem que sair atrás, tem que buscar um técnico, buscar um profissional para resolver, ou a gente mesmo arregaçar as mangas e resolver a situação. Então a gente observa o que acontece. Sempre acontece o melhor. Mesmo quando é uma coisa ruim, é o melhor que poderia acontecer. Então o reiki vai estar ajudando de várias formas. É preciso um pouco de cuidado com essa questão de aplicação de reiki, porque a gente pode às vezes se sobrecarregar nisso, né? E aí o reiki atinge um certo limite, porque nós temos um limite de aplicação, cada reikiano tem a sua capacidade. Então se você vai aplicar reiki na casa, por exemplo, e é uma casa de 50 metros quadrados, né? Um kitnet, sala, cozinha, banheiro, legal. Mas se esse kitnet está num prédio inteiro,
com muitas energias, com muita coisa envolvida. Provavelmente você excede o seu limite. E aí você acaba consumindo a sua energia junto. Porque aí você cria, né, expectativas e cria uma série de coisas. Tema para um outro vídeo, interessante. Está faltando isso. Então, por exemplo, se você vai aplicar reiki num carro, uma coisa é você aplicar reiki num Fiat Uno. Outra coisa é você aplicar reiki numa 4x4, grandona, né, uma Mitsubishi, alguma coisa assim. Então a gente tem que ter um pouco de percepção desse nosso limite e a gente pode expandir isso com o tempo. Então se você aplica reiki na casa, que é um objeto muito grande, você aplica numa parede, depois na outra, num cômodo, depois no outro, certo? É muito bom, ajuda a equilibrar essa memória das paredes. Tem um vídeo interessante sobre isso. As paredes da nossa casa, das residências, dos escritórios, dos ambientes de trabalho e tudo, ficam impregnadas com energias de emoções intensas, de pensamentos repetitivos, de vontades, de medo. E essas energias presas nesses lugares, ao momento que você passa por elas, que você entra em contato com elas, elas reacendem aqueles sentimentos dentro de você e aí cria um círculo vicioso. Uma coisa interessante nesse reiki das coisas, dos objetos, é que, por exemplo, não se retira o objeto pessoal da pessoa quando ela vai receber reiki. Ah, vou tirar os brincos, relógio, coisa e tal. Não se tiram objetos. Porque eles estão impregnados com a energia da pessoa e também recebem reiki durante a aplicação. Às vezes você tira uma pulseira, aquela pulseira vai lá impregnadérrima de energia ruim, porque foi uma herança que teve que brigar, que teve que... um monte de coisa. Aí você tira e deixa em cima da mesa, legal, recebe reiki. Quando você pega de novo aquela pulseira, você pega aquelas energias todas e o equilíbrio que você obteve com a aplicação de reiki fica comprometido. Então, basicamente, a gente tira os objetos pessoais quando eles causam problema físico e de relaxamento. Brincos, em geral, trazem às vezes isso. Às vezes algum anel também traz algum incômodo. Porque a pessoa relaxa, fica tranquila, o corpo energético se amplia, né? O balonemã que a gente fala, o corpo energético cresce um pouquinho e isso prejudica a circulação. Aí você começa a sentir aquele pulsar na orelha, você sente aquele pulsar na mão, e aí você não, né, aquilo incomoda. Então, às vezes, se a pessoa vai se sentir um pouquinho incomodada, você tira. Quando eu ofereço isso e a pessoa aceita, em geral no finalzinho da aplicação, né, antes da pessoa colocar, eu peço para ela as peças e aplico o reiki um pouco nas peças para também evitar essas contaminações posteriores. Mas, estando junto com a pessoa, também se beneficia, certo? Os benefícios são os mais variados. Só pela observação a gente consegue identificar. Já que a gente não pode ter objetivo em aplicar reiki e a gente não tem garantia do que vai acontecer, é pela observação que você identifica o que está acontecendo, certo? Então, quando você faz uma aplicação num objeto qualquer, você usa, você manipula, você trabalha com ele e depois você vai se observando como é que você se sente, que lembranças que surgem, que pensamentos que vêm, que ideias, que emoções que ficam borbulhando antes e depois da aplicação. E aí a gente vai descobrindo muitas conexões energéticas, muitas emoções reprimidas, muitos pensamentos persistentes que nos prejudicam no geral. E a gente não tem noção, não tem consciência deles no dia a dia. A gente simplesmente está à mercê dessas energias que nós vamos inconscientemente espalhando por aí, que as pessoas vão espalhando, né? As pessoas pegam um objeto seu e carregam com raiva, carregam com ódio e dão para você aquilo. E você recebe aquela carga energética, está na correria, coisa e tal, não percebe, quando você, daqui a pouco, você bate o carro, daqui a pouco você dá uma trompada com o joelho, daqui a pouco você cai, porque aquela energia que você recebeu lá atrás ficou impregnada, atuando. Alguma coisa dentro de você tinha sintonia com ela, que é importante. As coisas não são ocasionais, as pessoas não resolvem causar problema para os outros. Ah, hoje eu não gostei do livro, vou sentar-lhe uma energia ruim. Não. Há toda uma dinâmica que a nossa mente não conhece, né?
Essa é uma das questões. Nossa mente não está atenta a tudo que acontece. Não consegue perceber. Está além da nossa compreensão, nossa percepção. Então, essas coisas que acontecem têm uma razão. Em geral, nos trazem muito, muito autoconhecimento. Importante. Mas é preciso olhar para isso como fonte de autoconhecimento. E não olhar para isso com raiva. Vou me vingar, aquele cara me apronta, eu não vou mais lá, e assim por diante. Temos que aproveitar adequadamente. Certo, pessoal? Então, fica a recomendação de que vocês experimentem. Reikianos e não reikianos podem usar sua própria energia para isso também. Experimentem e observem os resultados. Nos mais variados objetos, nas mais variadas coisas ao seu redor, experimentem, apliquem Reiki. E observem o resultado que advém dessa prática. É muito bom. Experiência própria. Por isso recomendo. Né? É muito bom. Sobre muitos aspectos. Certo? Físico, energético, emocional, mental, emocional, espiritual. Todos eles. Todas essas energias que ficam impregnadas nas coisas também sofrem ali uma movimentação, sempre com, se for Reiki, sempre para o bem, sempre para crescimento e autoconhecimento. Sempre. Então a gente observa e procura olhar para essas coisas adequadamente para que a gente aproveite, né, a oportunidade. Certo? E também como um benefício que a gente oferece para as outras pessoas, né? Que a gente oferece para o todo. Por exemplo, aplicar Reiki na água que as pessoas vão beber, aplicar Reiki no cafezinho, aplicar Reiki na comida que você está fazendo, não fazer com tanta pressa, né? Deixar as mãos um pouquinho ali próximas para o Reiki fluir, dar tempo para que isso aconteça, no lavar a louça, nos talheres, no arrumar a cama, no arrumar a roupa, no estender a roupa, tocar nos animais, tocar nas plantas. É preciso um pouquinho mais de tempo, diminuir um pouquinho a velocidade para que esse Reiki automático flua, ou para que um Reiki que você resolva aplicar também flua. A coisa não é instantânea, não caiam nessa armadilha, eu vou pensar que vou mandar e está pronto, está mandado, o universo resolve, está tudo pronto, o Reiki foi. Não foi, não funciona assim, precisa um tempo. E cuidem também, é claro, com os seus limites, certo? Cuidem com os seus limites, né? Vai aplicar Reiki numa casa, que foi o exemplo que eu usei, vai devagar. Começa com uma parede, começa com um quarto, depois o outro, no outro dia você faz na cozinha, outro dia você faz na sala, outro dia você faz no móvel. Preciso ter essa consciência, reconhecer as nossas limitações. Gratidão, até a próxima.